Desde a infância, histórias de gigantes capturam nossa imaginação. Contos de seres enormes com força sobre-humana aparecem no folclore e na mitologia ao redor do mundo. Mas será que essas figuras colossais realmente existiram ou são apenas produto de lendas? A Bíblia, em particular, apresenta um caso convincente para a existência de gigantes, referindo-se a eles como os Nefilins. Essas figuras enigmáticas têm gerado debates e especulações sem fim, levando-nos a confrontar a interseção entre fé, história e o inexplicável. Nas páginas da Bíblia, gigantes não são meras criaturas míticas, mas seres entrelaçados na narrativa da história humana. Sua presença, especialmente no livro de Gênesis, levanta questões profundas sobre a natureza da humanidade, a existência do divino e a interação entre os reinos físico e espiritual. A Bíblia oferece vislumbres de suas origens, seu impacto no mundo antigo e seu destino final. O relato mais conhecido de gigantes na Bíblia aparece em Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Uma passagem que tem incitado séculos de debate. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Essa passagem enigmática fala de uma época em que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, produzindo descendentes conhecidos como Nefilins. Esses seres, descritos como heróis da antiguidade, homens de renome, são frequentemente retratados como possuidores de imenso tamanho e força, diferenciando-os dos humanos comuns. Disse que sua presença corrompeu a terra, levando à iniquidade generalizada e, por fim, ao julgamento de Deus na forma de um dilúvio devastador. Ao longo da história, pistas tentadoras surgiram, parecendo apoiar os relatos bíblicos de gigantes. Túmulos antigos revelaram esqueletos excepcionalmente grandes, enquanto estruturas megalíticas como Stonehenge sugerem a existência de uma raça com força sobre-humana. Embora frequentemente descartadas como fraudes ou interpretações errôneas, algumas dessas descobertas continuam a alimentar especulações sobre uma época em que gigantes caminhavam pela Terra. Uma evidência convincente vem da região do Cáucaso, onde pesquisadores descobriram esqueletos medindo mais de 2 metros de altura. Da mesma forma, nas Américas, lendas de raças gigantes persistem entre os povos indígenas, apoiadas por descobertas de ossos enormes e ferramentas descomunais. Enquanto a comunidade científica permanece dividida, essas descobertas oferecem um vislumbre tentador de um passado que pode ser mais extraordinário do que jamais imaginamos. A verdadeira natureza dos Nefilins permanece um assunto de intenso debate. Alguns interpretam os filhos de Deus em Gênesis, capítulo 6, versículo 4, como anjos caídos que se rebelaram contra Deus e se acasalaram com mulheres humanas. Essa interpretação, enraizada em antigas tradições judaicas e cristãs, vê os Nefilins como híbridos monstruosos, produto de uma união não natural. Outros, no entanto, argumentam que os filhos de Deus não eram anjos, mas sim uma linhagem de humanos descendentes de Sete, o filho justo de Adão e Eva. Eles sugerem que esses homens se casaram com os descendentes de Caim, levando a uma sociedade corrupta e violenta. Ainda, outros propõem que os Nefilins eram simplesmente uma raça de humanos excepcionalmente altos e fortes, talvez o resultado de anomalias genéticas ou fatores ambientais. Eles argumentam que culturas antigas, propensas a exageros e à criação de mitos, podem ter embelezado as histórias desses indivíduos, transformando-os em gigantes lendários. Os Nefilins eram seres inerentemente maus, ou foram meramente pegos em uma teia de circunstâncias além de seu controle? A Bíblia pinta um quadro bastante sombrio, sugerindo que sua presença contribuiu para a perversidade e a violência que acabaram levando ao dilúvio. Alguns argumentam que seu tamanho e força imensos os tornaram propensos à agressão e à dominação, enquanto outros acreditam que eles introduziram influências e práticas corruptoras na sociedade humana. No entanto, é importante notar que a Bíblia não afirma explicitamente que todos os Nefilins eram maus. Alguns estudiosos sugerem que pode ter havido Nefilins justos que resistiram à perversidade predominante de seu tempo. Em última análise, a questão de sua bússola moral permanece aberta à interpretação, adicionando outra camada de complexidade ao mistério que envolve essas figuras enigmáticas. O conceito de gigantes não é exclusivo da Bíblia.
Culturas em todo o mundo, da Grécia Antiga à mitologia nórdica e ao folclore nativo americano, apresentam histórias de seres gigantes que moldaram o mundo e interagiram com os humanos. Esses contos geralmente compartilham temas comuns, descrevendo gigantes como possuidores de grande força, sabedoria e uma conexão com o mundo natural. Na mitologia grega, por exemplo, os titãs eram uma raça de gigantes poderosos que governaram o cosmos antes de serem derrubados por Zeus e pelos deuses do Olimpo. Da mesma forma, a mitologia nórdica fala dos Jotuns, uma raça de gigantes de gelo que habitavam o reino gelado de Jotunheim. Essas histórias, embora diferentes em seus detalhes, sugerem um fascínio universal pelo conceito de gigantes, insinuando uma experiência humana compartilhada com esses seres colossais. Para entender os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6, versículo 4, é crucial mergulhar no conceito do conselho divino, um motivo comum na Bíblia hebraica. Este conselho, frequentemente descrito como uma reunião de seres celestiais presidida por Deus, desempenhou um papel significativo na administração do cosmos. Os filhos de Deus são frequentemente entendidos como membros deste conselho, agindo como agentes divinos cumprindo a vontade de Deus. Sua transgressão, então, representa uma rebelião contra a ordem divina, um ato deliberado de desafio que perturba a harmonia da criação. Esta rebelião tem implicações profundas, não apenas para os humanos que interagem com esses seres caídos, mas também para o próprio reino espiritual. A presença de gigantes na narrativa bíblica levanta questões profundas sobre a natureza do mal e seu impacto na humanidade. Os nefilins, frequentemente associados à violência, caos e corrupção, servem como um lembrete severo das consequências de se desviar da ordem pretendida por Deus. Sua história destaca a vulnerabilidade da humanidade à tentação e o fascínio sedutor do poder. No entanto, em meio à escuridão, a narrativa bíblica também oferece esperança. O dilúvio, embora devastador, serve em última análise como um ato de purificação, uma chance para um novo começo. A história de Noé e sua família, poupados do julgamento de Deus, nos lembra que mesmo diante do mal avassalador, a graça e a misericórdia de Deus prevalecem. A questão de saber se gigantes realmente caminharam sobre a Terra permanece um mistério. Enquanto a Bíblia apresenta um caso convincente para sua existência, as evidências científicas permanecem inconclusivas. Independentemente das crenças de cada um, as histórias de gigantes continuam a fascinar e intrigar, levando-nos a lidar com as grandes questões sobre as origens humanas, a natureza do divino e a interação entre fé e razão. Ao mergulharmos nesses contos antigos, embarcamos em uma jornada de descoberta, explorando não apenas o passado, mas também as profundezas de nossa própria imaginação. Os gigantes, sejam reais ou imaginários, servem como lembretes poderosos do poder duradouro do mito e da capacidade ilimitada da mente humana de ponderar o desconhecido.